Parlamentares dividem opiniões sobre a saída dos médicos cubanos do Brasil. A medida afeta o Amazonas. Deputado Luiz Castro questiona corte de recursos destinados ao tratamento de pacientes da área da saúde mental. Cabo Marcel denuncia a falta de combustível para abastecer as viaturas da PM na capital e no interior. E a Assembleia realiza sessão especial em homenagem aos procuradores do Estado. E o Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. A saída dos profissionais cubanos do programa Mais Médicos do governo federal foi tema de discurso em plenário pelos deputados estaduais. A estimativa é que o Amazonas perca mais de 300 médicos que atuam em diversos municípios do interior. O assunto dividiu opiniões. De acordo com o Ministério da Saúde, o Amazonas possui 467 médicos que atuam no estado por meio do programa Mais Médicos. Desse total, quase 300 são cubanos e que devem deixar o país após o presidente eleito Jair Bolsonaro anunciar mudanças no programa que, de imediato, não foram aceitas por Cuba. Os médicos estrangeiros atuam principalmente em áreas distantes de Manaus e do interior do estado, onde existe dificuldade de contratação de profissionais brasileiros. A situação gerou opiniões diversas na Assembleia Legislativa. Os deputados Sinésio Campos e José Ricardo lembraram que desde 2013, Cuba envia profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde, quando o governo da então presidente Dilma Rousseff criou o programa para atender regiões carentes sem cobertura médica. Tem municípios que quase 100% dos médicos que atendem na atenção básica no município são cubanos. Portanto, a curto prazo, eu acho que vai ter um grande sofrimento no interior. As prefeituras não vão ter condições de contratar, não vai ter interesse, provavelmente, por muitos médicos brasileiros e a população que vai sofrer. É ela que é a grande prejudicada por conta da saída dos médicos. E a irresponsabilidade do governo federal, que não manteve os médicos no Brasil. Por outro lado, parte dos deputados acredita que a situação é contornável. O deputado Sidney Leite afirmou que a Associação de Municípios chegou a apresentar um plano para a contratação de médicos que pudessem atuar no interior. Porém, na época, o governo não levou para frente. Já Augusto Ferraz acredita que, em pouco tempo, os municípios estarão com um quadro de médicos satisfatório. E o pessoal está fazendo uma tempestade num copo d'água. E eu tenho certeza que se os cubanos foram embora mesmo, 2, 3, 4 meses já está tudo certinho, tudo bonitinho e com mais qualidade. Isso eu tenho certeza absoluta que nós vamos fazer com que a saúde pública viva outros momentos, outros cenários com qualidade e efetividade e com a produção eficácia. O Ministério da Saúde informou que um novo edital está sendo oferecido e que reserva 322 vagas para médicos no Amazonas, o que representa um aumento de 10% no número de profissionais. O certame vem justamente para cobrir a saída dos médicos cubanos no interior do estado. A estimativa do governo federal é que até o início de dezembro as vagas já tenham sido ocupadas. E o deputado Luiz Castro falou também sobre uma portaria editada pelo governo federal que interrompe o repasse de recursos destinados ao tratamento de pacientes da área da saúde mental. O pronunciamento do deputado Luiz Castro fez referência à portaria do Ministério da Saúde, número 3.659, de 14 de novembro de 2018. A norma suspende o repasse de recursos financeiros destinados ao custeio de centros de atenção psicossocial, serviços residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento e leitos de saúde mental instalados em hospitais. Essa suspensão atinge apenas estabelecimentos com problemas de registro de informações junto ao Ministério da Saúde. Castro é contrário à medida, já que o sistema de saúde pública no Brasil e no Amazonas está fragilizado e a retirada de recursos pode agravar a situação. O governo Temer suspendeu a remessa para todo o país dos recursos destinados aos estados e municípios
para os centros de atenção psicossocial, a saúde mental. E nós temos, portanto, uma medida arbitrária, discricionária do governo federal, que nos atinge diretamente, atinge ao Amazonas, em especial aos pacientes que têm necessidade do atendimento na área de saúde mental, aos usuários dos serviços, seus familiares, num momento tão complexo do sistema público de saúde no nosso estado. No Amazonas, os estabelecimentos mais afetados serão os de serviços residenciais terapêuticos. Esses locais acolhem pacientes que tiveram alta hospitalar, mas que por conta de transtornos mentais não contam com suporte familiar ou social adequados. 8 abrigos deste tipo, localizados em Manaus, deverão ter os recursos do Ministério da Saúde suspensos. Deputada Alessandra Campelo cobra do Poder Executivo a convocação dos aprovados da Polícia Militar. E o deputado José Ricardo faz menção aos concursados do CETAM que foram chamados pelo governo para tomar posse após 4 anos da realização do certame. Cerca de 100 aprovados no concurso da Polícia Militar no Amazonas continuam no aguardo da convocação por parte do governo do estado. A deputada Alessandra Campelo se manifestou em plenário a respeito do assunto. De acordo com a parlamentar, os candidatos obtiveram recentemente uma decisão desfavorável na Justiça e a favor do governo, impedindo-os de entrarem na Polícia Militar. Os concursados da Polícia Militar do Amazonas vivem um drama, né? Já deixou de ser novela para ser um drama. Eles ganham na Justiça, a PGR recorre, ganham na Justiça, a PGR recorre, e aconteceu isso novamente. Muitos já pagaram o exame toxicológico, um exame que é caro, são vários exames que têm que ser feitos. Enfim, o exame toxicológico é um desses e é caro. Então, eles estão em Manaus a duras penas, muitos vieram do interior, outros se desligaram do seu trabalho a partir do momento em que ganharam a ação na Justiça, e a PGE mais uma vez recorreu e obteve uma decisão desfavorável aos candidatos e impedindo a entrada deles na Polícia Militar. Alessandra lembrou da necessidade de efetivo na polícia e cobrou do Poder Executivo uma postura diferenciada para convocar os aprovados. Além da deputada Alessandra Campelo, o deputado José Ricardo mencionou o fato de o governo convocar, depois de 4 anos, os aprovados no concurso do CETAM. Cobramos do governo através da Casa Civil e, finalmente, o governo agora, no final do ano, chama todos eles. São mais de 100 profissionais importantes nesse processo de formação técnica que o Estado promove pelo CETAM. Isso vai contribuir muito, principalmente para o interior do Estado, porque é onde mais o CETAM também realiza cursos para atender jovens nas várias modalidades. Portanto, vai ser muito bom para o Estado, para o povo, e se cumpriu a Constituição, garantindo o direito dos concursados. O deputado Serafim Correia disse hoje que a SEDUC não prestou contas com o governo federal sobre o uso de mais de 500 milhões de reais do Fundeb. O deputado afirma que, com isso, o próximo governo pode não receber mais recursos federais para a área. Em discurso, o deputado Serafim Correia cobrou do secretário de Educação que sejam prestadas as contas da pasta referente aos recursos do Fundo da Educação Básica, o Fundeb. Esses dados estão disponíveis no portal do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e apontam que o governo, por meio da SEDUC, não presta contas desde julho. E o valor, dividido por esses 4 meses, chega a 500 milhões de reais. Isso demonstra o quanto o governo do Estado nega a transparência, que inclusive é exigida por uma lei federal. A principal consequência, segundo o parlamentar, é o governo estadual ficar impedido de receber recursos e contratar operações de crédito com o governo federal, o que engessaria os atos do governador eleito. E a assessoria de comunicação da SEDUC informou que a prestação de contas do Fundeb está disponível no site da Cefaz. O órgão informa ainda que os dados também constam no site do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Sistema Público Brasileiro e podem ser consultados por qualquer cidadão. Cabo Maciel denuncia a falta de combustível para abastecer as viaturas da PM na capital e no interior. É o que você vai ver a seguir. És formosa de natureza, a vida corre em tuas veias. Todos os olhos estão voltados para ti.
tens o sangue verde da nobreza. Não negas água, nem o teu fruto, nem esperança para a humanidade, que tem medo de seu próprio futuro. Preserve. Os manauaras têm acordado constantemente sob forte cheiro de fumaça. Em plenário, o deputado Serafim Correia atribuiu os focos de queimadas à especulação imobiliária em Iranduba, na região metropolitana, e cobra providências do Instituto de Proteção Ambiental do Estado. Depois que a capital amazonense amanheceu encoberta por fumaça, na manhã desta terça-feira, o deputado Serafim Correia cobrou do Instituto de Proteção Ambiental que fiscalize e tome as medidas legais para coibir os focos de queimada. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esta foi a segunda vez este mês. E de acordo com o parlamentar, Iranduba, na região metropolitana, é que tem sofrido as consequências das especulações imobiliárias. Isso é muito grave. A especulação imobiliária em Iranduba está fazendo com que áreas vegetais sejam derrubadas e, mais do que isso, incendiadas. Então isso gera um fumaceiro enorme e todo amanhecer do dia nós temos não só o clima, mas uma fumaça que deixa os olhos ardidos e prejudica a respiração de todos. Isso é muito ruim e é preciso o IPAAM agir, sair da zona de conforto e agir. O deputado Cabo Maciel denunciou em plenário a falta de viaturas da PM na capital e no interior. Segundo o parlamentar, os automóveis estão parados nas unidades da polícia por falta de combustível. O deputado Cabo Maciel disse ter recebido denúncia dos próprios PMs sobre a falta de combustível para que as viaturas realizem as patrulhas nas ruas da capital e do interior. Todas as viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil, elas estão paradas dentro das unidades por falta de combustível. Uma coisa tão básica, algo que não poderia, é essencial para o funcionamento disso. A gente vive no Estado um crescimento no índice de criminalidade. O interior do Estado tem espocado problemas com assalto, furto, roubos, homicídios. E de quinta-feira para cá essas viaturas se recolheram aos quartéis e às delegacias. O deputado citou, por exemplo, a situação dos trabalhos dos PMs do município de Itacoatiara, em que as viaturas não possuem combustível suficiente para o patrulhamento. Itacoatiara, por exemplo, a viatura só sai para atender a ocorrência. A viatura não pode patrulhar porque não tem combustível. Rumores dizem que era 2 litros de combustível para uma viatura pequena e 5 litros para uma viatura grande. A viatura grande são as picapes, que só a reserva dela necessita ter 10 litros, sob a penalidade de uma viatura dessa funcionar abaixo de 10 litros, você perdeu uma bomba de um veículo desse que custa praticamente um grande percentual do valor do carro. O parlamentar faz um apelo à Secretaria de Segurança para que verifique o caso. E até o fechamento desta edição, a Secretaria de Segurança do Estado não enviou nota sobre o assunto. A Assembleia realizou sessão especial em homenagem aos procuradores do Estado. A iniciativa foi do presidente da Casa, Davi Almeida, em reconhecimento à atuação dos advogados na defesa dos interesses do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado, PGE, foi criada em 13 de novembro de 1972. O órgão é responsável por todo o sistema de apoio jurídico do Amazonas. Pela importância dos trabalhos executados em prol da defesa dos interesses do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Davi Almeida, realizou uma sessão especial em homenagem aos 46 anos de existência do órgão. Os procuradores têm ganho várias causas em benefício da sociedade amazonense e eu acredito que esta homenagem ela é justa e meritória àqueles que se dedicam em defender os interesses do Estado. Atualmente, a PGE possui aproximadamente 93 procuradores, entre ativos e aposentados, e 149 servidores. Entre os objetivos, a categoria luta pela prioridade na escolha do novo Procurador-Geral do Estado, a ser definida pelo governador eleito, Wilson Lima. Dentre os pleitos que a categoria tem hoje,
é em relação à escolha do Procurador-Geral do Estado, se possível ser alguém da carreira. Existem bons advogados fora, com certeza, mas também nós temos uns quadros muito bons de advogados. E a classe entende que se escolher alguém da carreira, essa pessoa já vai estar melhor ambientada com os problemas do Estado e com a defesa que é necessária ser feita, até porque a quantidade de demandas tem aumentado muito ultimamente. Júlio César falou ainda da importância do reconhecimento. Ser homenageado pela Assembleia é ser homenageado pela Casa do Povo. Então quer dizer que o povo reconhece o trabalho que a PGE, através de seus advogados e dos seus servidores, tem feito em prol do Estado do Amazonas. Os homenageados receberam as honrarias da casa pelas mãos do presidente Davi Almeida. E a temporada de promoções no comércio por conta da Black Friday já começou. A Comissão de Defesa do Consumidor da ALEAN orienta quanto à pesquisa de preços para que os clientes não sejam enganados. Black Friday, preços baixos. As vitrines das lojas estão cheias de descontos que atraem milhares de consumidores. O evento por aqui começa oficialmente nesta sexta-feira, 23 de novembro. Mas a Comissão de Defesa do Consumidor orienta os amazonenses a não caírem em falsas promoções. Interessante que faça pesquisa de preço de acordo com o seu orçamento, com seu planejamento familiar, seu orçamento doméstico. E aí sim, quando chegar no dia do grande evento, verificar a comparação de preço. E lógico, se tiver aí discordância, aumento, não é? Muito elevado na questão do preço, deve procurar sim os órgãos de defesa do consumidor, no caso aqui a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia. A coordenadora da CDC ALEAN explica como os consumidores devem coletar as informações de preços para confrontar com os oferecidos no evento. Pelo celular nós podemos sim tirar as imagens, não é? Para que a gente possa aí depois confrontar se aquele preço está correto, se o percentual que foi dado está correto ou não. Então nós temos que fazer as imagens dos preços, guardar, às vezes são panfletos que são distribuídos, não é? Encartes que podem vir até no meio de jornais. Então, tudo isso é matéria de prova. O consumidor amazonense que se sentir lesado pelos estabelecimentos que praticarem os descontos da Black Friday poderá procurar a CDC, que está localizada no 4º andar da ALEAN, das 8 às 2 da tarde. E o ALEAN Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.